Bom, boa noite a todos de novo, né? Quem aqui é corajoso? Que bom, hein? Que bom. Então, nós vamos começar falando de Jesus, tá? Jesus já nos advertia há mais de 2000 anos, né? Que nesse mundo nós teríamos aflições, não é isso? E ele dizia, do berço ao túmulo, do túmulo do pobre ao rico, todos vamos ter aflições. Mas ele também veio aqui, né? Ele veio aqui pessoalmente para nos dizer que nós vamos conseguir vencer, certo? Que nós precisamos ter bom ânimo, que nós precisamos ter coragem para vencer. E essa foi a maior prova de que todos nós iríamos também vencer como ele venceu, certo? Então, quando nós falamos de coragem, geralmente nós podemos associar essa palavrinha, né? Coragem, não aquela coragem de responder a uma ofensa, né? Não aquela coragem de avançarmos quando alguém quer nos denegrir, que nós vamos para cima da pessoa, né? Não essa coragem de bravura, de valentia, de destemor. Nós vamos falar da coragem de calar, da coragem de esperar. Nós vamos falar da coragem de ser escolhidos, de saber que nós vamos ter, sim, aflições e muitas, e pegar esse encargo de Jesus para nós. Com resiliência, com aceitação, com resignação, né? Então, essa é a coragem que eu vou tentar falar agora um pouquinho para nós, né? Eu digo para nós porque, primeiro, quem vai ouvir sou eu, né? É a coragem de aceitar, de ser resiliente, de entender que aqui, sim, existe um propósito para todos nós, certo? Nós não estamos aqui para duelar com ninguém. Até porque Jesus já advertia Pedro, que era um apóstolo assim, um pouquinho mais, vamos dizer, inflamado, né? Todos conhecem a história. E ele dizia, Pedro, quem pela espada fere, por ela será ferido, né? Nos mostrando com isso que existe uma lei de causa e efeito, correto? Cristo, ele não veio aqui, gente, dispensar de maneira nenhuma, tá? A nossa coragem moral. Porque é preciso ter coragem moral para ouvir alguém falar mal de nós, né? E dizer o que quiser e nós nos calarmos. Com toda certeza, né? É preciso coragem moral para ser perseguido, porque frequento uma denominada religião, uma denominada igreja, porque eu vou em alguma igreja, né? Então, nós vamos imaginar, na época lá da Inquisição, né? Quantas pessoas foram queimadas, né? Foram queimadas na fogueira, por bruxaria, porque falavam que era bruxa, que era alquimista e sei lá o que mais, né? Porque elas tinham um pensamento diferente, porque via espírito. Agora nós vamos trazer isso um pouquinho mais aqui, próximo a nós, né? Recentemente, para aquelas pessoas que diziam que ouviam vozes, que viam coisas, e eram internadas como loucas. Não faz muito tempo isso, né? Porque tinha apenas mediunidade. Elas se comunicavam com os espíritos. Isso há pouco tempo atrás. E até hoje ainda existe isso, né, dona Neuza? Com toda certeza. E aí Jesus diz assim aos seus apóstolos, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Nós somos as ovelhas no meio de lobos hoje. Nesse século, nós devemos entender isso, que nós somos as ovelhas. E Teresa de Calcutá, ela nos diz assim: ninguém vai ver os olhos do Cristo, desse moço bonito, né? Fitar o Cristo e permanecer o mesmo. Porque a partir do momento que nós olhamos os olhos do Cristo, como foi aquela mulher hemorrágica, né? Que ela procurou o Cristo para pegar nas suas vestes para se curar. Não foi isso que ela fez? Mas quando o Cristo virou para ela e olhou nos olhos dela, ela se transforma. Assim, também aconteceu. Assim também aconteceu com o cego que Jesus curou, quando ele pôde vê-lo, né? Como foi Paulo e tantos outros, né? Ninguém que viu o Cristo permaneceu o mesmo. Todos tiveram mudança, certo? E a nossa sociedade atual, né? É assim, mais ou menos. A gente se arruma todo dia, né? Eu, especialmente a dona Neuza, todos os dias nós nos arrumamos para vir ao centro, né? Ou a uma igreja, né? Um templo religioso, não importa. E as pessoas chamam nós de macumbeiros, de fanáticos, mais ou menos isso, não é? Mas se nós formos, gente, quase todo dia, toda semana, numa festa, né? E postar nas redes sociais, o que acontece? Eles dizem assim: essa moça, esse moço, sabe viver, olha, ele tem uma vida boa. Não é isso? Mais ou menos isso, né? Sabem por que eles falam isso? Porque hoje escolher o Cristo é difícil, tá? Não é na moda. Nós aqui, olha, não trazemos os nossos filhos para a evangelização. A gente não consegue trazer os nossos filhos adolescentes, né, junto conosco para um centro espírita, para uma igreja, seja o que for. Por quê? Nós não conseguimos sentar com a nossa família uma vez por semana e fazer o culto do evangelho no lar. Vocês já perceberam isso? Eu faço só. Tá? É por isso que hoje nós vemos criança com 10 anos de idade cometendo suicídio. É por isso que nós estamos no mundo da depressão, da ociosidade, da ansiedade. Por quê? As pessoas são frustradas, porque não sabem ouvir um não. Porque nós precisamos passar o dia todo na rua, no trabalho, para conseguir dinheiro. Não é mesmo? Para conseguir mais coisas, mais poder, casa na praia, carro do ano, pagar a prestação daquele celular que a gente nem sabe quanto mais custa um celular. É 4, 8, 10 mil reais, né? Mas nós não sabemos, gente, muitas vezes, o que o nosso filho está fazendo dentro do quarto, com o celular na mão. Então, isso é bem atual, tá? Aqui nos nossos dias, porque na internet acontece de ter tudo, principalmente preconceito. Não sei se vocês percebem isso. Tem preconceito por cor, de uma pele, de uma orientação sexual, né? Então, nós estamos no mundo da intolerância. E, por isso, servir ao Cristo nunca foi tão fácil, certo? Então, deve ser por isso que ele, esse moço lindo, né? Eu amo Jesus. Ainda tem tão poucos servidores fiéis. Porque para seguir o Cristo, gente, é preciso ter coragem, né?
É preciso ter coragem para abandonar aquele homem velho, né? Aquele que tem preconceitos, nossos preconceitos, né? Aquele que julga, nós julgamos. Aquele que aponta, nós apontamos, né? Aquele que vê o defeito do outro. Aquele que ainda quer cobrar do outro o que ele não é capaz de fazer em si mesmo. E quantos de nós apontamos o defeito do outro? E às vezes nós não vemos o nosso, né? Porque nós nos reconhecemos muitas vezes naquele defeito da pessoa, por isso nós julgamos. Então nós vamos pensar, seguir o Cristo realmente precisa de coragem. Quando ele escolheu aqueles 12 homens, né, os 12 apóstolos, não era por acaso. Tá? Eram 12 homens preparados, como todos nós aqui. Não tenham dúvida disso, eu vou explicar o porquê. Tá? Que nós somos também. Porque cada um de nós fomos escolhidos e preparados. Acreditem que cada um de nós tem a mesma missão, gente, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Como assim, Sônia? Como eu tenho essa missão? Todos nós temos a mesma missão. Pode ser uma tarefa diferente, né? Uma necessidade diferente hoje, por conta da evolução que nós ainda estamos caminhando. Correto? Mas nós vamos chegar lá, porque essa é a nossa destinação. Não tenham dúvida disso. E Pedro, né? Quando Jesus foi chamar Pedro, ele não chegou lá e disse assim: Pedro, vou fazer você um pescador de homens. Ele não chegou para nós e disse isso, tá? Por isso que nós estamos sendo preparados. Mas veja, Jesus primeiro colocou Pedro no barco, né? Fez aquele dia de melhor pesca da vida dele, né? Estava todo cheio de peixe, aí ele diz: Pedro, segue-me. Então, todos nós teremos essa hora. Vai chegar essa hora para todos nós, com toda certeza. Paulo tinha tudo. Ele era um homem que ia ser lá, ele era Saulo naquela época, né? Ele ia ser o presidente da Suprema Corte lá do país dele. Falava línguas, era doutor da lei, tinha tudo. E aí Jesus diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo passa a seguir Jesus, muda o nome para Paulo, né? E aí, nós vamos ter essa coragem hoje? Será que nós temos essa coragem? A coragem que foi de todos os mártires naquela época de seguir o Cristo, né? Então, Jesus não veio aqui, gente, fazer uma guerra, né, como esperavam, com armas, com batalha, mas essa guerra moral, de nos dizer, para a gente dizer assim: eu vou escolher o Cristo, né? E ele continua nos dizendo: sereis entregues aos tribunais por minha causa. Porque quem segue o Cristo é assim, nós vamos ser julgados, com toda certeza, tá? Mas então, o que Jesus quer de nós que estamos aqui hoje? E aí eu busquei no Momento Espírita, né, uma história que vai ajudar a gente a entender bem o que o Cristo quer de nós hoje, embora seja uma história antiga, tá? Então, quando nós somos jovens, né, normalmente nós somos idealistas, né? Nós, com facilidade, a gente engaja em qualquer coisa, né? Tem uma causa ali, nós vamos lá e nos engajamos naquilo. E conta que um jovem, no Momento Espírita, conta que um jovem que conheceu a doutrina, passando a estudá-la, né, ele se apaixonou por Cristo, certo? E desejou servir ao Cristo, com todas as forças do seu coração. Mais do que isso, ele queria morrer por causa do cristianismo. Era o que ele desejava, morrer por amor a Jesus, pela causa da verdade. Aí, certo dia, ele, nas suas orações, ele ouviu lá uma vozinha dizendo assim: filho, você deseja mesmo morrer por Jesus? Sim, é claro, é o que eu quero, né? Pois então eu vou levar o seu pedido a Jesus. E aí, numa outra noite, lá nas suas orações, a vozinha voltou e disse assim: filho, eu levei o seu pedido a Jesus. Venho lhe dizer que ele aceitou. Gente,
ele ficou radiante. Cristo tinha aceitado o pedido dele, né? Só que ele diz, quer dizer, ele perguntou, será que eu vou morrer, então, por causa do amor, né? Por amor a Jesus? E ele disse, sim, mas não de repente. Você irá morrer devagarinho, tá? Um pouquinho a cada dia. Então, Jesus pede que você atenda o seu próximo. Sirva aos seus irmãos, se torne um apóstolo do amor aqui na terra. E por amor a ele, por amor à verdade, que ele veio ensinar. Morra um pouquinho, todas as vezes que a calúnia te alcançar. Que as pedras da incompreensão o atingirem. Então o jovem passou a dedicar a sua vida a servir ao próximo. Quanto que ele já estava lá com uma idade avançada, né? E aí ele pede a Jesus para dar mais um pouquinho de tempo para que ele pudesse atender os irmãos aqui da terra. E aí eu vou dizer para vocês, então, o que é ser cristão? Porque nós falamos de coragem, né? Então, o verdadeiro cristão faz o bem. Pelo bem, sem esperar paga alguma. É fácil? Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Quem segue a Jesus encontra satisfação nos benefícios que ele espalha, tá? Nos serviços que a pessoa presta, ao fazer o outro feliz. Então, o primeiro impulso do cristão é pensar no outro, não é isso? Antes de si, quando ele quer fazer o bem. E é essa coragem que o Cristo nos pede. O mundo está vivendo aí uma transição planetária, né? Nós vamos para o mundo de regeneração. Então, nós estamos sendo escolhidos, não tenham dúvida. É a separação do joio e do trigo, né? Nós estamos sendo separados, estamos constantemente também sendo atacados por isso, certo? Porque quanto mais coragem para nós seguirmos ao Cristo, nós teremos que ser fortes para suportar os ataques, as cobranças, né? E isso, então, é uma luta diária. Outro dia eu ouvi um palestrante. Ele fazia uma palestra que chamava-se Conectar-se com Deus. E aí ele falava uma coisa, né, que se conectar com Deus é a coisa mais fácil do mundo. E ele disse assim, eu prestei bem atenção nisso aqui, tá? Porque Deus está conectado conosco toda a hora. É igual a um Wi-Fi, né? De lá para cá. E ele falou que tinha uns 300 mil gigas. Eu nem sei o que é isso, tá? É muita coisa, né? O problema é daqui para lá. Mas aí, vejam. Hoje, né, nós estamos aqui dentro, meia hora, 1 hora, cada um está aqui dentro, né? E nessa meia hora, nós estamos conectados com Deus, não estamos? Né? Nós tivemos, né, ficamos concentrados com a música da harmonização, tão bem escolhida pelo Luiz, que o Luiz faz uma harmonização incrível, né, para nós. Aí vem alguém aqui e fala umas palavras bonitas, né? Aí tem as preces, aquela harmonização, hoje a limpeza do lar que a dona Neuza vai fazer e que ela acaba nos levando até ao céu por isso, né? Então, nós aqui estamos realmente conectados com Deus, correto? A dificuldade não é se conectar com Deus, gente. Porque existem milhões de religiões nas redes sociais. Você pode ouvir palestras, você pode... pregação, tudo que você quiser está na internet. O difícil é nós permanecermos 24 horas conectados, correto? Quando nós saímos daqui, ao chegar ali na esquina, né, nós já sentimos uma raiva, pronto, o nosso Wi-Fi cai, né? Então, como Paulo diz, já não vivo em mim, o Cristo é quem vive. Nós teríamos coragem, se nós tivéssemos coragem mesmo, que eu perguntei no início, de irmos para os circos, né, de Roma lá, rindo
Porque a gente saberia que existe uma vida eterna se a gente fosse comido pelos leões. Nós não temos essa coragem ainda. Porque nós deveríamos sempre saber que o Cristo nos aguarda ali. Mas nós ainda sofremos com isso. E algumas vezes Jesus nos coloca nos braços e carrega, né? Nós e a nossa cruz. Mas nós ainda, ao longo do caminho, vamos pegando a cruz do meu filho. Ai, meu filho é difícil, né? Vou carregar a cruz dele. Minha mãe, meu tio, meu avô, vou carregar a cruz dele. E nós vamos pegando a cruz de todo mundo. E nós vamos ficando pesados, né? Sobrecarregados, desanimados. Então, nós não deixamos também o outro, o meu filho, a minha mãe, sei lá, carregar a cruz dela. Nós não deixamos eles seguir a escolha deles. Isso é falta de caridade, gente. Tá? Então, Jesus diz, apesar disso tudo, não tenham medo, não temais, pois até o cabelo de vossas cabeças estão sendo contados. E ele sabe de tudo, não temas, não tenha receio. E Jesus diz que tem que ter coragem para nos modificar. É a proposta da doutrina espírita, né? E Jesus veio aqui, passou 33 anos conosco, e resumiu tudo esses 33 anos que ele viveu nisso aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar o outro. Eu preciso aprender a amar o outro, a perdoar. A nossa obrigação aqui é da modificação interior nossa, de cada um, certo? E a nossa luta é com nós mesmos, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, né? Com a nossa incompreensão. É com nós a luta. A luta não é do outro, é minha. E se eu tenho a consciência de que agora eu estou fazendo o que eu consigo fazer, né? Nós estamos aqui porque nós já nos equivocamos no passado várias vezes e ainda equivocamos nessa encarnação. Então nós temos que aprender que o que ficou lá para trás, no passado, né? Como Pedro, como Paulo também, eles esqueceram o passado e seguiram uma vida nova. Nós temos que sempre lembrar que nós podemos caminhar daqui para frente diferentes, né? E, para terminar, eu vou dizendo o seguinte. Então, todas essas expressões que eu disse aqui, né, são de total clareza, que para a gente ser cristão é preciso coragem, é preciso ter bom ânimo, né? Que a nossa escolha, gente, a partir de hoje, seja de sermos corajosos, tá? Deixar esse homem velho de lado, cheio de imperfeições que somos, e para que nós possamos nos tornar essa pessoa que possa renascer todos os dias, exemplificando com Cristo sempre. Eu agradeço por vocês terem me ouvido e que Jesus possa nos dar essa coragem de seguir em frente.